Olá, amigos pacificadores, paz e bem a todos, que nós estejamos juntos nessa jornada mais uma vez para acrescentar aquilo que nós podemos ao que cada um já está aprendendo, aquilo que todos nós conseguimos compartilhar uns com os outros nessa jornada de criar uma consciência de paz. E hoje, nessa nossa reflexão, eu gostaria de falar sobre o acolhimento, sobre acolher o outro. Quantas vezes cada um de nós já não precisou ser ouvido, não precisou de um abraço, não precisou de um colo, não precisou de alguém que estivesse ali para nos receber, sem julgamento, sem se importar se nós estávamos certos ou errados, simplesmente sermos acolhidos. E quantas vezes nós também, ouvindo o outro, nós ouvimos e esperamos que o outro termine para dizer o que ele precisa, para responder, para mostrar qual é a verdade, esperar que o outro termine com a resposta já na nossa mente. Nós, enquanto ouvimos o outro, nós já estamos julgando e determinando que ele está certo ou que ele está errado, ou que nós sabemos mais do que ele, ou temos uma experiência melhor, e nada disso significa acolher. O acolhimento é quando realmente nós somos capazes de oferecer ao outro o silêncio necessário para que ele fale o que ele precisa, para que ele manifeste o que está dentro dele, para que ele exponha suas emoções, sem que nós estejamos julgando, sem que nós estejamos determinando que ele está certo ou errado, sem que a nossa cabeça esteja criando aí todo um julgamento. E esse acolhimento, acolher o outro, quando o outro precisa de acolher porque ele está com fome de carinho, acolher porque ele está precisando de um espaço para ficar, acolher porque ele precisa de alguém para ouvir, acolher porque ele está com fome de comida, acolher porque ele está doente, porque ele precisa de medicação, acolher porque ele está perdido e não consegue se encontrar. E o acolhimento depende da empatia. Acolhimento e empatia são duas coisas que caminham juntas. E a empatia é a nossa capacidade de sentir o outro sem julgar o outro, de estar com o outro por ressonância humana, por sabermos que o outro é humano e pode estar passando por alguma coisa, por um processo muito difícil, que talvez nós já tenhamos passado de formas diferentes, mas talvez não seja o momento dele ouvir, não seja o momento de dar conselho, inclusive, não seja o momento de mostrar o exemplo da nossa vida. O outro só precisa ser acolhido. Talvez para que num segundo momento, num terceiro momento, nós possamos já, quando o outro se sentiu acolhido, possa estar em equilíbrio e ver a si mesmo, e ver aquilo que estava manifestando e entender por que estava fazendo isso. Como quando uma criança está chorando desesperada por alguma questão emocional ou qualquer outra coisa, nós não podemos dar bronca na criança porque ela está chorando e gritando e falando coisas. Nós temos que, primeiro,
acolher para que a criança também consiga perceber com os pequenos sentidos que ela está desenvolvendo e com a grande capacidade que ela tem de aprender, a perceber o que foi que a deixou chateada, ou o que foi que a machucou, e aí ela vai conseguir conversar. Então nós não deveríamos esbravejar. Isso não significa que nós tenhamos que tratar os outros, os adultos, como crianças. Nós temos que tratar as pessoas como iguais humanos. Existe aquela famosa máxima que diz que faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Esse é o grande caminho do acolhimento. E nós, nesse processo de saber acolher o outro, neste momento em que o mundo está passando por tudo que está passando, há muitas pessoas sedentas, necessitadas, perdidas, que precisam. Talvez nós também precisemos de acolhimento, mas talvez nós tenhamos um pouco mais para oferecer para aqueles que estão nesse processo mais profundo, mais perdidas. Então a empatia que caminha junto e que é a chave para o acolhimento nos mostra o quão nós somos capazes de não julgar, porque no acolhimento nós não julgamos. E quando o outro vem falar conosco, nós precisamos desenvolver um ouvir compassivo, um ouvir pacífico, sem que as palavras dele nos ofenda, ou sem que o que ele está falando vá contra as minhas crenças. Ouvir pacificamente, ouvir compassivamente, para que eu possa também, de forma compassiva, ajudar a direcionar o que é mais importante. Porque se eu não ouço compassivamente, eu começo a julgar que a pessoa está errada, que a pessoa se desvirtuou, que o outro não... Enfim. Ao ouvir pacífica e compassivamente, eu também desenvolvo maior empatia, eu também desenvolvo uma capacidade maior de compreender os propósitos e os limites do outro, para que o outro possa ser ajudado e eu saber o quanto e como eu posso estender um pouco mais a mão e, pouco a pouco, oferecendo aquilo que é o mais importante. Sem paz, sem que o outro se sinta em paz, sem que o outro se sinta acolhido, pode existir uma reatividade muito grande e nós não queremos criar conflito, nem confrontos. Por isso, desenvolver a capacidade de não julgar e treinar um pouco, ouvindo as notícias, sem determinar se isso é assim ou diferente disso, ouvindo as pessoas na rua, sem realmente achar que isso é horrível ou julgá-las. Exercitar o ouvir compassivo. Esse é um dos grandes caminhos para que o acolhimento surja e seja um dos grandes instrumentos da paz. Todos nós já precisamos de um colo. Talvez venhamos a precisar ainda. Mas que tal oferecer? Que tal acolher? E depois que o outro se colocou, ver naquilo que pode ser ajudado dentro do estado em que ele se encontra, porque talvez ele não esteja pronto para ouvir nenhum conselho ainda, não esteja pronto para receber nenhuma informação nova, mas aos poucos, o acolhimento junto com a empatia e o ouvir compassivo são grandes ferramentas do pacificador. Ficamos por aqui, espero que essa reflexão se una a tudo aquilo que que nós já aprendemos e podemos acrescentar. Paz e bem a todos, fiquem em paz, até a próxima.